Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção de algumas páginas do CA que fala sobre a composição e estrutura do sistema solar. Então aqui tá pedindo pra gente encontrar alguns planetas do sistema solar. Então nós temos Marte, Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, Vênus, Terra e Mercúrio. Na 9 tá pedindo pra gente indicar quais são os planetas internos ou externos, né? Então, internos nós temos Terra, Vênus, Marte, Mercúrio. E externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses são planetas mais próximos do Sol e planetas mais afastados do Sol. Na 10, está pedindo para a gente poder assinar a alternativa que apresenta a principal diferença entre os planetas internos e os externos. Então, a principal diferença também é que os planetas eles são chamados de terrestres e os externos são chamados de... têm elementos mais leves e são maiores que os planetas internos. Então, a resposta certa é a letra D. Aqui no 11 está pedindo para a gente relacionar. Então, mais próximo do Sol, nós temos Mercúrio. O maior planeta, nós temos Júpiter. O mais distante do Sol, nós temos Netuno. Tem praticamente o mesmo tamanho da Terra, é Vênus. Conhecido por seus anéis, Saturno. Conhecido como planeta vermelho, Marte. É o único planeta conhecido que é habitado, a Terra, né? Primeiro descoberto por um telescópio, nós temos Urano. Então, ficou nessa ordem de 1, 4, 7, 6, 2, 5, 8 e 3. No 12, está pedindo para a gente marcar a alternativa correta em relação ao planeta Plutão, né? Que ele não cumpre algumas coisas para poder ser... que ele foi desconsiderado planeta. Então, a resposta certa é a letra C, que fala que ele tem vizinhança orbital livre de outros objetos. No 13, nós temos um pequeno texto falando sobre os satélites artificiais e a gente tem algumas perguntinhas para responder. A primeira é qual a diferença entre os satélites naturais e artificiais? Então, os artificiais são aqueles que são produzidos pelos seres humanos e são lançados, né, no campo gravitacional, ou seja, são lançados no campo gravitacional de algum planeta. Os naturais, eles têm uma formação independente da ação do ser humano. Então, ele é um satélite que foi criado naturalmente e o artificial foi criado por nós humanos. O que acontece com o satélite artificial quando ele para de orbitar o planeta Terra? Então, ele perde a condição de planeta artificial e passa a viajar pelo espaço. Ele começa a navegar, né, por esse espaço todo. Aqui na C pergunta por que os satélites naturais orbitam os planetas em vez do Sol, que tem uma massa muito maior. Então, mesmo que o Sol ele tenha uma massa superior à massa de todos os planetas, a atração dele é menor porque a distância entre o Sol e o astro é muito grande. Essa distância é bem grande entre o planeta e o astro. Então, entre o Sol e o astro. E a distância entre o planeta e o astro se torna menor, por isso que ele consegue orbitar o planeta e não o Sol. Qual planeta do sistema solar tem mais satélites? Quais fatores são determinantes para prever o número de satélites de um planeta? Então, o planeta com maior número de satélites do nosso sistema solar é Júpiter. Então, a distância do planeta até a estrela e a massa do planeta, eles são fatores que vão determinar o número de satélites que estão em sua órbita. Então, a distância que esse planeta está do Sol e a massa desse planeta vai ser duas coisas, né, que vão determinar o número de satélites desse planeta. A fusão do átomo de hidrogênio no Sol é responsável pela liberação da energia que aquece nosso planeta. Pesquise qual a diferença básica entre fusão e fissão nucleares. Então, na fusão, os átomos atômicos eles vão se unir, vão se chocar, e na fissão eles vão se separar. Nos dois casos acontece a liberação de energia. Então, na fusão, eles se unem, se juntam, e na fissão eles vão se separar. E nos dois casos, eles liberam energia. Aqui na 15 nós temos o verdadeiro ou falso. Então, a primeira é falsa, onde fala que o sistema solar é composto de algumas estrelas, entre elas a mais importante é o Sol. Então, o nosso sistema solar tem apenas uma estrela, que é o Sol, apenas o Sol.
Existem satélites com diâmetros maiores que Mercúrio. Verdadeiro. Nós temos o Ganimedes, que é um dos satélites de Júpiter e tem diâmetro maior do que Mercúrio. Mercúrio e Vênus não têm satélites porque estão a pequena distância do Sol. Verdade também, porque a atração, né, por esses planetas não é suficiente para poder manter um satélite. A D também é verdadeira, onde fala que o sistema solar está praticamente todo no mesmo plano, denominado de plano eclíptica. E a E também é verdadeira, onde fala que mais de 90% da massa do sistema solar está contida no Sol, o resto que formou todos os outros planetas. A 16 está pedindo para a gente poder responder as perguntas e completar a palavra cruzada. Então, união de dois núcleos atômicos que libera energia. União. Então, união nós temos a fusão. Astros que orbitam o Sol, mas não satisfazem os critérios para serem definidos como planetas. Então, esses astros são chamados de planetas anão. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também são chamados por esse nome. Então, qual é isso? São os planetas jovianos. Plano em que o sistema solar está inserido. Eclíptica. Então, são as 4 palavrinhas para poder completar esse caça-palavras. A nossa aula termina por aqui. Na quinta-feira, nós vamos continuar com a correção do CA. E na sexta-feira, nós teremos atividade avaliativa. Então, façam as anotações. Na quinta-feira, a gente tira todas as dúvidas para essa atividade, tá bom? Beijos, até mais!